Você pode falar sobre os ETFs, mas eles eram inevitáveis. Eles começaram no Canadá alguns anos antes de chegarem aos Estados Unidos. É difícil acreditar que o Canadá foi o líder no espaço de ETFs de Bitcoin. Mas sim, nós fomos. Esperávamos que isso chegasse aos Estados Unidos. O que é realmente importante é a pesquisa que a BlackRock está fazendo agora sobre o Bitcoin. E pegando algumas das ideias que a comunidade Bitcoin tem usado há literalmente 8 anos. Sabe, o conceito de ouro digital, bem simples, mas quando a BlackRock diz isso, tem um pouco mais de penetração dentro da comunidade. Esse foi um trecho da entrevista recente do Greg Foss para Natalie Brunell, em que ele fala sobre as perspectivas econômicas do Bitcoin através do cenário macroeconômico. Greg Foss é um veterano com mais de 30 anos de experiência no setor financeiro, sendo um dos maiores defensores do Bitcoin como proteção contra a dívida crescente e a instabilidade econômica global. Ele é conhecido por sua abordagem franca e analítica, sempre buscando explicar de forma clara por que o Bitcoin pode ser a solução para muitos dos problemas do sistema financeiro tradicional. Então, lucra comigo e acompanhe trechos da última entrevista de Greg Foss, enquanto o especialista oferece perspectiva única sobre o panorama econômico do Bitcoin. Se você ainda não tem conta na CoinEx ou ainda não está acumulando Bitcoin, não perca tempo, abra já sua conta na CoinEx, ganhe cashback e aproveite os 100 USDT que a corretora oferece para novos usuários. Abre aspas. Eles dizem que é um ativo não correlacionado, um ativo de risco. Agora, eu não acredito que ele será negociado como um ativo de risco em uma próxima crise. Eu acredito que ele provavelmente ainda será correlacionado. Haverá fundos hedge que irão vender Bitcoin para proteger sua exposição em ações ou outros ativos tradicionais. Mas, na minha opinião, não deveria ser assim, porque eu penso no Bitcoin como um ativo de risco, como uma forma de seguro. Joe Calissari vai me dizer que estou errado até o fim dos tempos, e está tudo bem. Ele não precisa acreditar que é uma forma de seguro. Mas como você sabe, eu avaliei o Bitcoin usando Credit Default Swaps em dívidas soberanas e consegui chegar a uma avaliação do Bitcoin baseada nas métricas de dívida, no mercado em que cresci por 30 anos, que é o mercado de dívidas. E todos devem saber que o mercado de dívidas é muito mais importante do que o mercado de ações. Eles tendem a perceber as coisas antes e a detectar problemas mais cedo. E é incrível o que a BlackRock está dizendo. Sabe, houve uma manchete que eu não vou conseguir citar exatamente, mas eles basicamente disseram que a BlackRock sugere possuir Bitcoin como uma proteção contra os 35 trilhões de dólares da dívida dos Estados Unidos, caso essa dívida não possa ser paga ou rolada. E nós temos dito isso o tempo todo, certo? Como se fosse a espiral da dívida, a matemática é simples. Quando você vê as métricas da situação fiscal dos Estados Unidos e também de todas as outras nações do G7, além dos outros 200 países que não estão entre as maiores economias, todos estão jogando o mesmo jogo. Então, quando a BlackRock diz isso, é extremamente importante. O preço chegou onde gostaríamos? Ainda não. É uma gota no oceano. Sabe, não podemos olhar apenas para os próximos 10 mil dólares de movimento no preço do Bitcoin. Olhe para 5 anos à frente. E eu acredito que você verá movimentos de 100 mil dólares no Bitcoin. Qual será o próximo movimento de 100 mil dólares? Então, isso é muito importante. Você tem um jogador estabelecido, o maior gestor de fundos do mundo, e Larry Fink indo na CNBC e dizendo a Jim Cramer: eu estava errado. É possível estar errado e depois mudar de opinião. Então, só olhando para as minhas anotações aqui, quero garantir que estou dizendo tudo o que aconteceu. Bem, a BlackRock mudou de opinião. Mas sabe o que é legal? Jim Bianco também se tornou um investidor em Bitcoin. Eu acredito que foi porque ele esteve no seu programa, NET. Agora, não quero colocar palavras na boca dele, mas acho que você me disse que sim. Ele agora acredita no Bitcoin. Bem, há um ano, eu tenho quase certeza de que ele não acreditava no Bitcoin. Ele sempre esteve interessado em outras criptomoedas também, mas acho que ele é um Bitcoiner há algum tempo. Ele vê o preço eventualmente chegando a $1 milhão. Ele acredita que ainda é preciso haver mais desenvolvimento, mais aplicações surgindo nesse espaço,
mas sim, parece que cada vez mais pessoas estão otimistas com o Bitcoin. O mais interessante é que Jim Bianco entrou no meu antigo piso de negociação no Canadá há mais de 30 anos. Isso mostra há quanto tempo ele está no mercado. Eu era um trader em uma firma que agora é o Merrill Lynch Canada, e me lembro de pensar, uau, que incrível ter um guru de Wall Street como Jim Bianco visitando nosso piso de negociação no Canadá. Fico feliz em ver que ele está no espaço do Bitcoin agora. Eu sei que ele tirou o do Ethereum do vocabulário dele, o que é ótimo de ver, porque houve definitivamente uma época em que ele não era um fã do Bitcoin. Lembro-me de pensar, isso é uma pena, devo debatê-lo? Mas nunca o fiz, embora tenha debatido outras pessoas. Então, isso é positivo. Você precisa de pessoas que estão em lados diferentes do mercado. Você sempre precisa de compradores e vendedores, de crentes e não crentes. E, aliás, você também precisa de pessoas que estejam tomando posições vendidas no mercado. Porque, às vezes, quando os vendedores a descoberto estão certos, o único comprador é o próprio vendedor que precisa cobrir sua posição. Todos os outros que estão comprados dizem, não quero mais tocar nisso, já possuo demais, eu estava errado, quero sair. E, felizmente, a oferta vem da cobertura de posições vendidas. Então, os vendedores a descoberto são necessários. Não podemos ter todo mundo do mesmo lado da negociação. Você precisa dessa interação entre compradores e vendedores. Mas isso é o que aconteceu no último ano. Economicamente, é isso que precisamos discutir. O que mudou economicamente e quais são alguns dos sinais de alerta. Se você quiser entrar nisso, ficarei feliz em falar sobre alguns desses pontos. Então, eu quero destacar um grande ponto aqui. Muitos investidores lendários agora reconhecem o Bitcoin como um ativo legítimo. Temos visto progresso. Fundos de pensão estão adicionando Bitcoin, e alguns desses grandes nomes do mercado financeiro tradicional, TradFi, estão mudando de opinião. Mas é interessante quando você amplia o olhar e vê a economia como um todo. Eu fico chocado que mais pessoas não estão vendo o Bitcoin como uma alternativa, uma solução para o problema do dinheiro quebrado. No momento, parece que estamos em um caminho insustentável de adicionar cada vez mais dívida, e o gasto fiscal aumentou além do que muitas pessoas poderiam esperar. E quando eu vejo a mídia financeira falando sobre o corte de juros do Fed, todo mundo está impressionado com Jerome Powell, como se ele tivesse conseguido aterrar suavemente a economia. Mas eu queria saber a sua opinião, porque sinto que você terá uma visão mais honesta sobre o que está acontecendo. Bem, primeiramente, você sempre deve observar o título de 2 anos como uma direção para uma taxa administrada como a taxa de juros do Fed. A diferença entre os rendimentos do título de 2 anos e a taxa do Fed, que era de 5% a 5,5% antes de eles cortarem, agora 50 pontos base mais baixa, ainda existe uma grande lacuna entre a taxa administrada do Fed e o rendimento do título de 2 anos. Na última vez que eu olhei, a diferença era de cerca de 160 pontos base, 1,6%. O que significa que há muito espaço para Jerome Powell cortar para alcançar onde o mercado diz que ele deveria estar. Esse é o mercado que negocia diariamente, enquanto ele define a política mensalmente e às vezes, com intervalos de 60 dias. Então, é aí que o gráfico de pontos está indo. Sim, ele cortou em 50 pontos base, e todo mundo disse, oh meu Deus, ele deve estar em pânico. Eu estava brincando, não sei se você já viu isso. Não seria ótimo se ele tivesse cortado 38 pontos base? Todo mundo estava dizendo que tinha que ser 25 ou 50 pontos base. Ei, há um decimal interessante aí. 37,5 pontos base ou 38. Ele poderia realmente ter mostrado ao mercado quem está no controle. Isso teria sido épico. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso, mas deveria ter cortado 50 pontos base? Eu acredito que sim. Apenas por causa de onde o título de 2 anos está sendo negociado em comparação com a taxa administrada atual. Mas deixe-me ir um pouco além. Eles definitivamente estão vendo alguma fraqueza na economia. O que eles estão vendo no livro Beige Book, que não é publicado, eles têm uma primeira olhada nisso. Eu tenho algumas evidências anedóticas. Estava de férias no Maine, como sempre faço no verão. E foi o tráfego mais leve que já vi chegando na Nova Inglaterra durante o fim de semana do Dia do Trabalho nos últimos 10 anos. As pessoas não estavam viajando, os restaurantes estavam longe de estar lotados. Você sabe,
Eles dizem, temos uma espera de 90 dias para conseguir uma mesa. E de repente, você pode entrar esta noite, se quiser. Esse tipo de conversa fiada estava acontecendo. Então, eles deveriam ter cortado com base na força percebida da economia, não apenas da economia americana. Eles perceberam o que está acontecendo na China e entenderam que a China liderou o crescimento global na última década. E agora, a China tem 19 milhões de apartamentos vazios em um país cuja taxa de natalidade está em declínio. Quem vai morar nesses apartamentos? O mercado de ações da China está sendo dizimado, os preços dos imóveis estão caindo, o colapso do Evergrande. Ninguém está falando sobre isso. Então, os Estados Unidos definem a política para o mundo todo? Receio que sim. O que mais nos preocupa? Estagflação. Isso é algo que acho que precisamos olhar com muita atenção. Mark Moss mencionou isso no seu podcast também. Ele está preocupado com o componente inflacionário de não manter as taxas de juros altas o suficiente para acabar com a inflação. Eu acho que veremos estagflação. Jamie Dimon tem pensamentos semelhantes. Acho que o júri ainda está em aberto para determinar se Jerome Powell será o melhor presidente do Fed ou não. Mas, no curto prazo, ele conseguiu uma aterrissagem. E não foi uma aterrissagem desastrosa. Então o aplaudo por isso. No entanto, em minha opinião, é muito cedo para dizer que foi um sucesso. E isso se deve a coisas como a China, ao potencial de estagflação e a evidências anedóticas, como o índice de restaurantes dos Estados Unidos e as preocupações com o crédito do consumidor de baixa renda. Todos esses sinais são bandeiras vermelhas para mim, coisas que estarei observando de perto. Como Foss menciona, o Canadá foi pioneiro na aprovação dos primeiros ETFs de Bitcoin, algo que muitos talvez não esperassem. Enquanto os Estados Unidos demoraram para adotar essa classe de ativos, o Canadá já havia mostrado que o apetite pelo Bitcoin como um ativo de investimento institucional era real e crescente. A chegada dos ETFs nos Estados Unidos era apenas uma questão de tempo. Mas por que isso é tão relevante? ETFs tornam o Bitcoin acessível para investidores tradicionais, aqueles que não estão familiarizados ou confortáveis com a compra direta de criptoativos em exchanges. Isso aumenta a liquidez e, ao mesmo tempo, legitima ainda mais o Bitcoin como uma classe de ativo. Porém, o ponto que Foss destaca vai além da aprovação dos ETFs. Ele enfatiza a importância da BlackRock, o maior gestor de ativos do mundo, e suas recentes declarações sobre o Bitcoin. A grande manchete é: a BlackRock, liderada por Larry Fink, mudou de opinião. Anticética, agora a BlackRock sugere o Bitcoin como uma proteção contra a dívida massiva dos Estados Unidos, algo que os defensores do Bitcoin vêm dizendo há anos. Quando uma empresa do tamanho da BlackRock faz uma declaração dessas, isso reverbera de uma forma que a comunidade cripto, por si só, não conseguiria. Como Foss coloca, a matemática é simples. A dívida global, especialmente nos países do G7, está em uma trajetória insustentável e o Bitcoin surge como uma proteção contra essa possível crise de endividamento. Você acredita que estamos próximos de um ponto de inflexão? Essa virada institucional com gigantes como a BlackRock pode ser o que finalmente catapulte o Bitcoin para uma adoção em massa? Outro ponto interessante que Foss toca é a importância dos vendedores a descoberto e dos críticos do Bitcoin. No mercado, sempre há divergências e é essa interação entre compradores e vendedores que mantém o equilíbrio. Ele menciona figuras como Jim Bianco, que inicialmente não acreditavam no Bitcoin, mas que agora estão mudando de opinião e se tornando Bitcoiners. Isso nos leva a pensar: e aqueles que ainda estão à margem, observando de longe, quando vão finalmente perceber o valor do Bitcoin? A volatilidade pode assustar, mas as tendências macroeconômicas, como a dívida crescente e a potencial estagflação, estão empurrando cada vez mais investidores para o lado cripto. Foss, com seu background em dívida soberana, ressalta que o mercado de dívidas é muito mais importante do que o mercado de ações. Isso porque ele costuma identificar os problemas antes, e o cenário atual é alarmante.
Países como os Estados Unidos estão com uma dívida monstruosa e o Bitcoin pode ser uma proteção contra a incapacidade de rolar ou pagar essa dívida. Além disso, Foss sugere que, mesmo em crises futuras, o Bitcoin, apesar de ser considerado um ativo de risco por alguns, tem o potencial de ser visto como uma forma de seguro. Essa visão é interessante, pois desafia a narrativa comum de que o Bitcoin ainda é extremamente volátil para ser considerado um ativo seguro. Como você enxerga isso? O Bitcoin pode de fato se consolidar como uma apólice de seguro em financeira? Outro ponto levantado na entrevista é a preocupação de Foss com a estagflação, uma combinação de estagnação econômica com inflação alta. Ele sugere que, apesar de Jerome Powell, presidente do Fed, ter feito um bom trabalho até o momento, ainda é cedo para dizer se sua política foi um sucesso. Fatores como a desaceleração da economia chinesa e o colapso de empresas como a Evergrande podem ter consequências devastadoras no cenário global. Com tudo isso em mente, parece cada vez mais claro que o Bitcoin não é apenas uma moda passageira. Ele está cada vez mais inserido nas discussões de investidores tradicionais e pode se tornar uma peça-chave em estratégias de proteção contra crises econômicas. E aí, o que você acha dessa perspectiva? O Bitcoin está realmente pronto para se consolidar como uma proteção legítima contra as incertezas econômicas globais? Me conta sua opinião.